De bem com você, começando por aqui hoje para falar sobre resoluções de ano novo. Você faz uma lista de metas para o próximo ano? Costuma dar certo por aí? A gente vai entender melhor esse assunto. A psicóloga clínica Simone Miranda Felipe, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental para adultos, crianças e adolescentes, já está aqui no estúdio e vai compartilhar muitas dicas. Você não vai perder, né? Então vem para cá, fica com a gente. O De Bem com você tá no ar. As resoluções de ano novo são vendidas como um exercício, né, de reflexão, autoconhecimento e que te ajudam a organizar e estabelecer metas para o ano que se inicia. Mas fazer essas listinhas com promessas realmente é indicado? As pessoas deveriam mesmo fazer? Eu jogo esse questionamento, Simone, para você, né? Seja muito bem-vinda ao De Bem com você mais uma vez. As pessoas deveriam fazer essas listinhas, as resoluções de ano novo? Pois é, Niquele, olha só, trabalhar com metas, com resoluções é interessante porque a gente tira da emoção, né, a necessidade do comportamento. O que eu quero dizer com isso, tá? Normalmente a gente toma decisões emocionado. Então, assim, eu quero muito fazer uma série de coisas, principalmente com emoção e alegria. Né? Fico muito motivada, final de ano, vem essa cobrança em relação às resoluções. Só que quando você não estabelece realmente o que você quer fazer, isso acaba gerando uma certa confusão, tanto no aspecto comportamental, em relação ao que a pessoa precisa fazer, quanto emocional, porque ela acaba se sentindo extremamente cobrada porque fica ali. Eu tenho que fazer uma série de coisas, mas o que realmente eu tenho que fazer? Então, ter as metas claras facilita até para a gente ter uma comodidade emocional, um certo equilíbrio nesse sentido. Eu vi uma pessoa outro dia falando assim, não, tem que fazer sim resolução de ano novo, porque você precisa iniciar o ano com um propósito, porque sem propósito a gente não é nada, né? Então, esse era o pensamento dessa pessoa. Mas como você vê assim esse assunto hoje em dia, principalmente com as redes sociais, né? As pessoas falam muito sobre isso e eu não sei se acabam romantizando demais. Como que você avalia? As redes sociais, elas trazem uma ideia bastante irrealistas, né, em relação ao propósito das pessoas, até porque muita gente adere a um determinado propósito porque viu numa rede social, mas não necessariamente é o que a pessoa quer fazer. Então, ela não para pensar assim, o que eu quero para o próximo ano? Então, é interessante você fazer uma retrospectiva, mas principalmente pensar o seguinte, o que de fato eu quero e detalhe, por que eu quero? Por que eu estou fazendo essa escolha? Né? Porque senão você acaba indo na leva de eu tenho que fazer uma série de coisas e a gente não tem que fazer nada. E a gente vendo, né, as pessoas nas redes sociais, a gente acha que a gente tem que ir também. Fulano tá tirando carteira, fulano tá viajando, fulano tá fazendo aquilo, tem que fazer também. E só as que metas calma. são meio que iguais, né? Assim, comprar um imóvel, um carro, fazer uma viagem, perder peso. É muito Ctrl+C, Ctrl+V aí as metas, né? Pois é, e às vezes, Simone, eu falo por mim, viu, gente? Fazer a lista de resolução, às vezes, é uma tarefa difícil, assim. Não encontro o momento certo, eu não sei o que colocar, aí eu começo a refletir sobre o que passou, ai meu Deus, eu não cumpri nada. Então, assim, eu queria entender, Simone, o objetivo, por que fazer essa lista? E pensando também na pessoa que ela não quer fazer, né? Quais são as consequências? Tem consequências se eu falo, não, vou iniciar meu ano, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Olha que legal o estabelecimento de metas, tá? Você falou das suas, eu vou te falar das minhas para esse final de ano. Eu tive um ano bem turbulento em relação a questões profissionais, e aí sabe qual a minha meta agora? Não resolver nada. É a minha meta. Eu não vou resolver nada até eu tirar férias. Quando eu voltar de férias, eu vou ver o que eu realmente quero fazer no próximo ano. Então, a partir do momento que eu tenho isso claro, é como se o meu cérebro parasse de me dar informações assim. Define. Você precisa fazer alguma coisa. Eu já decidi que eu não vou fazer nada. Então, tem sentido que quando a gente estabelece uma meta, mesmo que a meta seja não tomar decisões, eu paro de receber essa ativação constante porque o meu objetivo está claro. Meu objetivo está claro. Então, clarear esse objetivo. Então, tenho uma ideia de que estabelecer metas significa definir várias coisas para serem feitas no próximo ano. E não necessariamente eu preciso tomar essa decisão agora. Eu posso escolher o meu melhor momento. E isso é minha meta. Essa vira a minha meta, né? Então, as pessoas são diferentes, elas têm demandas diferentes, os projetos são diferentes. Então, ter tempo para poder analisar e avaliar o que é importante para você. Eu já tive anos que eu defini como meta não me envolver com projetos novos. Era uma meta.
Era uma meta muito clara. Então, por que que eu coloquei isso como meta, tá? Porque se eu deixo na conta da emoção, eu recebo um convite, uma proposta legal. Emoção, que legal, claro que eu quero. Por que que eu vou recusar? É uma proposta interessante? Não, peraí, eu sei por que que eu decidi não me envolver com projetos. Porque eu pensei sobre isso, eu passei por um processo de cansaço, eu não quero viver isso de novo. Então, logo, eu não vou me envolver com projetos. Então, quando a gente fala de estabelecer metas, é justamente no momento de calmaria, você tomar decisões que são importantes para você, baseado numa posição realista, não emocional, né, que a gente tende a tomar diante dos eventos. E é muito interessante o que você está falando, eu estou refletindo aqui horrores, né? Mas pensando que as suas metas, essas duas metas que você citou, não são metas para eu vou fazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. Né? Eu não vou tomar decisões. Isso é difícil? É difícil, é difícil, mas a meta clara é isso. Quando eu sinto a emoção de final de ano, aí rede social, aí eu tô cansada, aquilo começa a pipocar. Então você para e fala assim, não, pera, eu já estou tranquila em relação a isso, porque eu já tomei essa decisão. Então, o estabelecimento de metas, ele ajuda a gente a não se envolver emocionalmente com tarefas que, na realidade, a gente não está disposto a cumprir. Eu citei, né, que as metas são muito Ctrl+C, Ctrl+V. Por exemplo, tá? Muitas pessoas chegam com a seguinte meta, quero perder peso. Ah, legal, no próximo ano quero perder 5 quilos. Para quê? Por quê? Baseado em quê? Ah, eu vou anotar aquilo ali em resolução. Como eu ajudo os meus pacientes, tá? Não coloca quero perder 5 quilos. Coloca assim, me matricular numa academia. Que já é o primeiro passo. Já é um primeiro passo. Né? Então, a gente não tem controle sobre os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles são muito motivados pelo que a gente está vivendo no momento. Né? Nós tendemos a fazer interpretações baseadas assim, eu vejo uma situação e interpreto, ou seja, eu penso e, consequentemente, eu sinto. Só que as decisões não podem ser tomadas nessa perspectiva. Então, se eu deixo isso muito solto, a possibilidade de acabar, né, nos envolvendo em situações que não são agradáveis, ela é muito alta, ela é muito grande. E, né? e o querer perder peso, né, é um processo. Então, a pessoa tem que entender esse processo, é isso que você está falando, né? Eu pensei muito nisso aqui, porque querer a gente quer muita coisa, né? Não, muita coisa. Não, e aí no final do ano você vê lá, né, rede social, resoluções de ano novo, você faz uma lista maravilhosa, né? Quero perder peso, aí quero juntar um dinheiro, quero fazer uma viagem, tudo lindo. Mas é realista aquela meta? Você está realmente disposto a abrir mão de algumas coisas para alcançar aquele resultado? E aí sabe o que acontece? Vem essa birra que muitas pessoas têm em relação à resolução de ano novo, porque elas fazem essa retrospectiva, olha para essa listinha e fala assim, ah, eu não consegui cumprir nada, logo eu sou incapaz, eu não dou conta. Então tem uma baixa emocional nesse final de ano muito grande em função disso, né? Ah, eu não vou fazer resolução não, Simone, porque eu fiz resolução e deu ruim, eu não consegui cumprir nada. Vamos fazer uma resolução realista, baseada, né, num processo que você realmente vai dar conta e que você está disposta a fazer? Porque tem coisa que a gente quer, mas não está disposta a fazer também. Né? Eu falei aí do perder peso, ir para academia. Querer ir para academia todos os dias. Será que de fato eu quero? Muita gente não quer. Pois é. Muita gente não quer. E aí, talvez a gente acaba pirando, assim, principalmente de novo com as redes sociais, de ver o que o outro faz. E eu percebo na sua fala que é uma questão muito mais individualizada, né? Muito mais pessoal. E a gente não precisa seguir padrões, né, Simone? É uma listinha. Vou fazer uma lista. Não necessariamente uma lista. Vamos assistir aqui agora o depoimento da Milena? Ela contou pra gente como que ela faz as resoluções de ano novo dela. Ela não faz mais resoluções de ano novo, disse ela, né? E a gente vai entender por quê. Olha só. Então, eu fazia, mas agora eu já não faço mais, porque eu acho que a gente perde um pouco o sentido, né? No final do ano a gente tem muito essa coisa de renovação, mudança de vida, expectativas, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que renovar o ano inteiro. Então, a minha proposta é sempre assim, cada mês adentrar com uma coisa nova e tentar levar isso o ano inteiro, fazendo sempre mudanças boas. A fala dela me chamou a atenção por isso, né? Não é que ela não faz, ela faz, mas ela encontrou uma forma diferente. A cada mês... Essa é a decisão dela, né? Ela faz. Então é isso, Simone, a gente tem estratégias, como que é? E você sabe que eu achei super legal, né? A fala da Milena, porque é justamente isso. A vida, ela é muito dinâmica. O que eu defino hoje, não necessariamente eu vou conseguir cumprir no próximo mês.
Então, fazer essa reavaliação, sabe? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que está tendo sentido, o que não está tendo sentido. O que eu posso mudar? Porque qual o problema de eu rever um projeto? Né? Eu posso começar o ano e falar assim, eu quero muito me envolver com um determinado projeto. Pode ser que eu me envolva com esse projeto, depois de 1 mês e meio, 2, eu vou virar e falar assim, não estou gostando, mudei o momento. Né? Eu já tive vários casos de pacientes, olha só, iniciaram um ano com uma proposta profissional, no sentido de quero investir no meu trabalho, quero me desenvolver melhor. Aí, no meio desse processo, conheceram uma pessoa. Simone, agora eu resolvi investir no meu relacionamento. Gente, que legal! Mudou a direção. Qual é o problema? Então, obviamente, a gente tem que ter um equilíbrio para você não ficar sempre transitando demais. Mas esse trânsito, ele faz parte da vida. Né? Eu estou aqui num determinado momento, de repente, mudam as coisas. Eu vou me adaptar, ao invés de, não, peraí, eu fiz uma resolução, eu tenho que seguir isso, mesmo estando infeliz ou não querendo isso no momento. Né? E esse questionamento em relação ao querer. Por quê, tá? Existe uma cobrança de, eu preciso querer coisas boas. Então, eu preciso querer juntar dinheiro, uma viagem, eu preciso querer investir no meu trabalho. Por que eu não posso querer ter mais tempo para ócio? Por que eu não posso querer ter mais tempo para minha família? Por que eu não posso querer, eu quero viajar mais para o interior? Qual é o problema? Então, eu acho que a fala da Milena traz muito isso, né? Tipo, é dinâmico, eu reavalio a cada mês, porque eu valido o que eu estou sentindo, eu valido o que eu estou vivendo. Muito legal isso. E aí, essa é a meta dela. Eu avalio a cada mês. É uma meta. Gente, resolução de novo, um negócio mais complexo do que eu estava imaginando aqui, viu? E muito mais fácil, né? Sim. Menos pressão, né? Menos pressão. Pode ser mais fácil. Talvez a gente fácil. Dificulta um pouco. A gente dificulta. Vamos colocar agora, gente, a fala da Bárbara. Ela contou para a nossa equipe sobre a experiência dela com essas listinhas de metas. Vamos ver. Bárbara, você costuma fazer aquelas listas de objetivos a serem cumpridos durante o ano seguinte? Todo ano eu faço. E você consegue cumprir aquele cronograma? A maioria das vezes não consigo cumprir. O que te impede de cumprir com aqueles compromissos que você assume lá no final do ano? As correrias do dia a dia, né? Às vezes os contratempos que vão acontecendo, a gente vai deixando de lado e não tem muita, né, iniciativa de pegar para fazer. Mas eu acho que se a gente, né, se dedicar mais, se esforçar um pouquinho, né? Igual esse ano eu vou fazer de tudo para mim me esforçar mais e conseguir cumprir, né? A fala da Bárbara, para mim, Simone, ela é muito comum, sabe? Essa ideia assim, eu faço a listinha todos os anos, não cumpro com tudo, mas esse ano eu vou me esforçar e vou conseguir, né? E aí fica essa cobrança imensa, né? De ter que cumprir. E ela citou ali questão de contratempos, imprevistos, que realmente, assim, te impedem, te abalam e você não consegue seguir, né? O que você avalia? Eu tô achando graça da Bárbara ali, fofa, né? Porque ela, todo ano eu faço, não consigo cumprir. E é isso, né? É a realidade da maioria das pessoas. Só que a Bárbara tá motivada, né? Tipo, vou fazer esse ano de novo. Muitas pessoas ficam muito abatidas por causa disso, sabe? Com um sentimento, assim, de incapacidade mesmo. Eu não dou conta, eu não consigo. Então, muita gente começa já ali, novembro, dezembro, já sinaliza. Não gosto de final de ano. Final de ano me deprime. Final de ano me deixa muito triste, fico doido para passar. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque se você estabelece metas e que não são realistas, ou seja, me parece, né, quando ela fala que não consegue realizar, e aí ela fala sobre o dia a dia. O dia a dia, ele faz parte, não tem como eu tirar o dia a dia da minha vida, né? Os imprevistos acontecem. Então, o ideal é que a gente consiga driblar essas dinâmicas, essas questões que acontecem no dia a dia para conseguir cumprir. E por isso, a gente tem que ajustar as nossas metas à nossa realidade. Então, assim, eu acho legal a Bárbara, né, tá ali motivada, mas ao mesmo tempo eu acho que seria interessante ela rever a forma como ela está estabelecendo essas metas, porque pode chegar um determinado momento dela se sentir muito frustrada. E aí volta para tudo que a gente conversou aqui, Sim, né? Não necessariamente você vai pegar papel e caneta e fazer uma listinha ali tópico por tópico, né? A gente tem esse formato que pode dar certo para muita gente. Tem o formato da Milena também que faz mês a mês. E eu vi recentemente uma colega aqui do trabalho que faz um mapa visual. E ela me mostrou, assim, era o plano de fundo do celular dela com imagens que ilustravam metas que ela queria, mas eram coisas mais, não posso dizer superficiais, mas eram mais simples, assim,
por exemplo, assistir mais séries, e aí tinha uma fotinha de uma série, né? Estudar mais, e aí tinha livros. Me alimentar melhor, e aí tinha frutas, né? Essa é uma estratégia também? Essas estratégias visuais, elas são muito legais, né? No caso da sua amiga, ela colocou no telefone. Muita gente coloca no computador, né? Sim. No material de trabalho ali, porque é como se você está trabalhando e o tempo inteiro você está vendo aquilo ali, né? Então, que seja uma viagem, um carro que você quer investir, um imóvel, enfim, as pessoas têm desejos diferentes, né? Mas batendo o olho ali diariamente é como se fosse, vai te instigando em relação a, eu tenho um propósito, eu sei porque eu estou aqui. Então, às vezes eu estou com uma tarefa que não está muito legal, mas eu bato o olho e falo, não, peraí, mas o meu foco é aquela viagem. Então, a tarefa fica, às vezes, um pouco mais fácil quando você tem claro o propósito daquilo. Então, eu estou trabalhando porque eu vou conseguir realizar, né, o meu desejo. É muito legal esse mapa visual. E aí, então, assim, estabelecer ali qual que é o melhor método para você. Vai ser um mapa visual, vai ser uma lista. A partir disso, entender as metas, né, reais, né, fazer esse exercício e... Vamos lá, iniciou o ano, comecei a cumprir, veio o meu primeiro imprevisto, né? Como que a gente pode lidar com eles, com os contratempos? Reajustar, né? Então, primeira coisa, estabelecer metas claras, dividir essas metas em pequenos passos. Então, o exemplo que eu dei, eu não vou colocar a meta de quero perder peso. Eu posso colocar a meta de começar a ir uma vez por semana para a academia, já está legal. Melhorar a minha alimentação, ok. Fiz isso por um período, talvez daqui a um tempo eu já esteja preparada para, tá? Consultar uma nutricionista e começar com um processo de reeducação alimentar. Não recomendo dieta. Reeducação alimentar. Quero juntar um dinheiro. Divide essa quantia, né? Vou colocar tanto por mês na poupança. Então, dividir as metas para que elas fiquem mais fáceis de serem alcançadas. À medida que a gente vai alcançando resultados, a gente se sente mais motivado, né? Então, se eu coloco uma meta muito difícil no primeiro momento, pode ser que eu me frustre porque eu não vou conseguir cumprir e aí eu vou chutar o balde, né? Então, tá avaliando isso de tempos em tempos é interessante e como você mencionou, aconteceu um imprevisto, aconteceu uma situação na minha vida que mudou. Eu vou reavaliar aquilo ali e, principalmente, entender que isso faz parte do processo, né? Tá tudo bem, eu não tenho que me culpar porque eu deveria fazer determinadas coisas. A gente não tem que fazer nada, assim, né? Se a gente for parar para pensar, esses objetivos nós colocamos para a gente conseguir, enfim, correr atrás, ter um propósito. Para determinadas pessoas isso tem muito sentido, para outras não. Qual é o problema? Né? Qual é o problema? Então, saber se perdoar também, pegar leve, né? Esse final de ano, né? Eu estou falando isso desde o início, mas esse final de ano, nós, né, da área de saúde, a gente tende a ficar muito preocupado com os nossos pacientes, porque é um momento que está todo mundo ativado justamente por esse excesso de cobrança. Então, junto o cansaço no final do ano, mais um excesso de cobrança e uma frustração em relação ao que se deixou de fazer. Para que esse pacotinho? Onde está escrito que tem que ser dessa forma? Sim. Né? E é muito interessante, né, com essa conversa, eu acho que esse é um exercício que eu nunca fiz, de refletir, que quando a gente fala meta, a gente pensa, voltando no assunto do primeiro bloco, né, em coisa que eu tenho que fazer, uma coisa que, assim, que tem que acrescentar, somar, enfim, você não pensa em uma coisa que, igual essa questão da pausa, essa questão do descanso, essa questão de fazer menos coisas, né, voltar talvez... para o bem-estar, né, ao invés de adquirir. Exato. Né? Ao invés de adquirir, eu preciso ter sucesso, eu preciso ter dinheiro. Eu preciso descansar. E nesse momento até vem um questionamento, assim, né? Como que eu vou separar as minhas metas pessoais das minhas metas profissionais? Você tem alguma dica também para isso? Então, e quando as pessoas, né, anotam a respeito disso, você consegue ter um certo equilíbrio ali em relação a cada área, né? Porque profissionalmente, o ideal é a gente ter um tempo menor do que a gente gasta na nossa vida pessoal. Hoje em dia, as pessoas fazem o contrário, mas isso é equivocado. Pensa bem, eu trabalho para poder ter uma vida boa, né? Eu não tenho uma vida boa para poder trabalhar, não é isso, né? O meu trabalho pode ser legal, pode ser algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo para me promover uma vida tranquila, né? Muita gente hoje trabalha muito, né? E aí eu escuto assim, o meu propósito é dar uma vida boa para os meus filhos, ter um tempo de família. Mas qual o tempo que você fica com a sua família? Não, eu não tenho tempo para minha família. Que sentido tem? Que sentido tem o que você está fazendo? Então, conseguir separar, mas sempre contemplando o quê? Né? Momento de lazer, momento de descanso. Uma vez eu ouvi de uma amiga e eu achei muito interessante, porque a gente tem aquela frase, eu não sei se você já ouviu, tá, Nicele? Mas é assim, eu vim ao mundo a trabalho.
Isso é muito legal, né? Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Só que, na realidade, né, o que ela estava questionando? Eu vim ao mundo a passeio. E eu parei para pensar nisso depois, eu falei, gente, realmente, qual o problema da gente ter vindo ao mundo a passeio? A vida é curta, né? Eu preciso contemplar os meus momentos de alegria, de bem-estar. Obviamente, né, a tristeza faz parte disso, né? Eu não tenho que ficar feliz o tempo inteiro, a tristeza faz parte disso, mas eu não tenho que ser uma pessoa que estou realizando conquistas baseado no que o mundo espera de mim o tempo inteiro. Pois é, e hoje, assim, a gente pensa nessa correria, esse excesso de informação, rede social, a gente já não tem, né, tanto tempo ali de qualidade com a nossa família. Não tem. Nesse processo, Simone, de você fazer as suas resoluções de ano novo e envolver a sua família, envolver os seus amigos também, é indicado? É saudável? Pois é possível, mas a gente tem que ter um certo cuidado para não criar expectativas irrealistas, né? Em que sentido? Ah, eu quero passar o Natal de uma determinada forma com tais pessoas. Aquelas pessoas estão disponíveis para isso, né? Então, o ideal é a gente fazer, olha, eu estou disposta a fazer isso. Eu posso avaliar se é possível para as pessoas que me cercam. Sim. Se for possível, legal. Se não for possível, qual é o problema? Porque senão o significado disso atrelado tá? Ninguém se importa comigo, ninguém me ama. Como que eu vou definir algo que não é para mim, é para o outro? Eu só tenho controle sobre as minhas escolhas e as minhas decisões. Vale refletir, né, Simone? Para fechar aqui o programa, Simone, o último minutinho, né? Como que a gente pode evitar a procrastinação, essa lentidão que a gente tem de cumprir as nossas metas também? O que você deixa de dica aqui para o público? Pois é, você sabe por que existe muita procrastinação em relação às metas? Porque quando você coloca ali uma meta que é irrealista, e aí eu vou pegar o exemplo que eu dei, tá? O tal do perder os 10 quilos, isso fica tão maçante, tão difícil, tão inalcançável, tão distante, que se acaba procrastinando. A palavra que as pessoas usam é essa. Mas sabe o que a gente percebe, Nicele? Que não necessariamente é uma procrastinação. É como se fosse uma decisão de eu não estou disposta, mas a pessoa tem dificuldade de assumir isso para ela mesma. Então, ela fica naquele movimento de vou tentar, eu acho que eu vou dar conta, peraí. E aí ela acaba se frustrando pra caramba. Então, definir realmente o que você quer fazer e definir realmente o que você não quer fazer é muito importante. É isso aí. É muito importante. Muito obrigada, viu, Simone, por todas as dicas. Foi um papo muito legal. Obrigada até para mim convite. aqui. Já vou fazer as minhas resoluções diferentes esse ano. Obrigada. Gente, muita dica boa hoje, né? Espero de verdade que esse conteúdo te ajude a traçar e conquistar seus objetivos, tanto na vida pessoal quanto no trabalho. E aproveito para deixar um feliz ano novo, que 2025 venha cheio de coisas boas, muito aprendizado e muita saúde, hein? É isso, De Bem Com Você tá chegando ao fim. Você pode rever o nosso programa no YouTube, basta procurar pelo canal TVH e o Instagram tem muito conteúdo exclusivo. Então segue o nosso perfil no @TV Horizonte Oficial. Muito obrigada pela sua companhia e te vejo no próximo programa. Tchau!